Olá, gente! Continuando os vídeos do Outubro Rosa, estamos aqui hoje com a Gislaine e ela vai contar um pouquinho da história dela. Olá, Gislaine, tudo bem? Olá, tudo bem? E você? Estou bem também. Conta um pouquinho sobre você. Bom, eu sou aposentada, trabalhei 35 anos e minhas atividades são de casa mesmo, né? E eu faço aulas de dança. E vivo, vivo a vida aí como uma aposentada, como mãe, né? Amiga. É uma vida leve. Aposentar é vida. Como foi que descobriu o câncer? Conta um pouquinho dessa. Você já está curada, né? Você não tem o câncer mais. Não. Mas conta um pouquinho dessa sua trajetória. Eu tenho um histórico, eu já tinha um histórico de nódulos no seio. Do meu organismo, né? Nódulos de gordura. Cheguei a fazer uma cirurgia na mama esquerda, mas era nódulo benigno. E passou alguns anos e durante a minha menopausa, né, o processo da menopausa, eu fiz reposição hormonal. Depois de aproximadamente 5 anos que eu estava fazendo reposição hormonal, por conta desses nódulos anteriores, eu já havia criado o hábito de fazer o autoexame. Apesar de nunca ter deixado de fazer os exames de prevenção, mamografia, ultrassonografia da mama, mas o toque, né, sempre foi um hábito meu no banho, porque eu não tive um nódulo só. E foi num desses momentos que eu estava na praia, minha mãe mora lá, e eu tomando banho eu toquei e senti um nódulozinho na parte inferior do seio direito. Falei, opa, tem mais um nódulozinho aqui, está na hora de eu já ver o que é isso. Então, basicamente, foi no toque que eu descobri por conta de já ter o hábito, já ter esse histórico de nódulos de mama e não estranhei, né? Ter um nódulo na minha mama. Para você era mais um nódulo comum, né? Sim, eu nunca encarei assim, porque se a gente, isso é um alerta, né, porque tem muitas mulheres que têm esses históricos, né, por conta hormonal, de ter nódulo de gordura. Eu cheguei a fazer punção e não era nada, era um nódulo de gordura. Então a gente não pode se acomodar, né, nessa questão, não é nada. Vamos ver se não é nada. Se não for nada, ótimo. Mais um nada para mim comemorar, que não foi o caso desse. Como você se sentiu com a notícia que era um câncer de mama? É uma bomba, né? Eu como mãe, eu já tinha meus filhos criados, avó, já tinha minha neta. Como mulher, né? Aquilo cai, o chão desaparece, você fala, e agora, né? O que eu vou fazer? Mas é uma sensação muito momentânea, porque eu acho que o ser humano ele tem esse instinto de sobrevivência. E a primeira coisa que eu pensei foi, eu dei de cara com a realidade, né? Eu bati de frente com a realidade de que a única certeza que a gente tem na vida é que a gente vai morrer. Né? Só que isso parece tão distante, né? Quando você está bem de saúde, quando está tudo bem, está tudo ok com você. Aí quando vem uma notícia dessa, parece muito mais perto. Opa, né? Deixa que eu vou para a morte, e não vem a morte para mim, né? E aí é essa sensação que a morte chegou perto de você. Mas como eu tenho história de vida, né? Eu sou uma pessoa já bem experiente. Quando eu fui diagnosticada, eu tinha 53 anos, já tinha criado filhos e passado por várias experiências na vida, então foi mais um desafio, né? Eu encarei. Então, passado o primeiro susto,
a primeira coisa, para passar do primeiro susto, passar do primeira crise de choro, enfim. Eu olhei no espelho um dia e falei assim, você não vai me vencer, eu vou vencer. E a partir de então, o câncer virou um desafio a ser vencido. Muito emocionante. Como foi as sessões de quimioterapia para você? Então, a quimioterapia, num primeiro momento, logo depois que eu fiz a cirurgia, eu fiz um exame com contraste na hora da cirurgia para ver se tinha invadido os linfonodos, porque era um câncer muito agressivo, ele poderia dar metástase. E não rolou. O contraste indicou que não tinha invadido. Então, o médico, o meu cirurgião, ele disse, olha, está bem tranquilo porque não invadiu. Eu judiei bastante do teu seio, eu tirei 1/4 e mais um pouco do teu seio, que é uma margem de segurança, né, que eles falam. E talvez você não precise fazer uma quimioterapia tão agressiva, né? Pode ser uma quimioterapia mais leve, só para prevenção. Quando eu cheguei na oncologista, porque daí a parte de cirurgia acabou, ela fez, não, com a sua idade, nós vamos atacar isso de todos os lados que a gente pode. E foi aí que, né, ela falou, vai cair teu cabelo sim, vamos fazer sim, e deu. E vai fazer a radioterapia, então tem todo esse processo. O processo é mais ou menos parecido. É que o câncer não precisa de apresentação, né? Ele está aí, todo mundo sabe que o processo não é fácil. Mas eu ia, no começo, meu companheiro queria me levar, eu perdia muito tempo no trânsito, eu falei, não, eu quero de ônibus, vou de metrô. E assim eu fui, independente, o câncer era meu, o tratamento era meu, e eu tinha que enfrentar isso da melhor forma possível e dentro de uma certa normalidade. É muito ruim, às vezes, você ser tratada como doente, né? Aí você fica se sentindo mais doente, entendeu? Quando, na verdade, a primeira coisa que eu falei para o meu cirurgião, eu não estou preocupada com estética, não. Tira essa porcaria de mim que não nasceu comigo, joga no lixo, depois a gente vê o que faz, né? Então, eu sempre encarei assim, eu vou ser curada. Então, todo mundo que, às vezes, encara de uma forma negativa esses efeitos colaterais da quimioterapia, né? Que é enjoo, diarreia, enfim. Quando eu estava tomando, eu dizia assim, cada gotinha dessa vai me curar. Aí a pessoa falava para mim, mas você passa mal. Eu falei, você bebe, enche a cara, tem ressaca e passa mal. Qual é a diferença? Você come um camarão estragado na praia, você passa mal pra caramba. Eu passo mal por causa da quimio. Sabe, é encarar. Eu estou passando mal por causa da quimio, eu não estou passando mal porque eu tive câncer. E isso é saúde para mim, lá na frente. O que você aprendeu? Olha, se teve uma coisa, as pessoas costumam dizer que eu olhei a vida de uma forma diferente. Eu já tinha, como eu falei no início, eu já tinha uma experiência de vida, né? Eu já tinha passado por coisas, talvez até pior do que um câncer, né? E eu já dançava, e isso é uma coisa que eu sempre deixo muito claro para as pessoas. A dança é uma terapia, foi o que me ajudou a superar não só os problemas que eu tive anteriores ao câncer, mas depois, durante todo o processo, eu dancei. Eu fazia dança de salão na época, aí a minha médica pediu para que eu acelerasse um pouco minha atividade física para ajudar a subir a minha imunidade. Aí foi quando eu fui apresentada para o tango, que eu tinha assim, um certo, né, receio, e isso marcou muito minha vida, né? A forma como eu superei, eu fazia quimioterapia de manhã, à noite eu ia fazer aula de dança. Muitas vezes eu cheguei na aula de dança depois da quimio, eu brincava com os meninos, eu dizia, olha, não me roda muito hoje que eu tô drogada, tô loucona. Mas é isso. Então, eu não vou dizer para você que eu aprendi,
eu senti um pouco de esperança na humanidade naquela época, durante todo o meu processo, porque eu tive manifestações de solidariedade de pessoas que eu nunca tinha visto na minha vida. Porque essas manifestações da família, de amigos, né, é esperado. E às vezes você tem surpresa, às vezes não vem. As pessoas, está com câncer, tem até medo de chegar perto de você, de tocar no assunto, porque existe um tabu em torno disso. Né? E as pessoas têm medo. Parece que câncer pega, né? Eu não vou chegar perto, vai ver que pega. E não é. Na verdade, é esse medo que elas têm de ter o contato com essa realidade. E aí, de repente, eu descobri essa solidariedade nas pessoas, no metrô, no ônibus. E tem um episódio que eu passei de estar saindo do laboratório e o segurança me chamou e falou: senhora, tem uma mulher querendo falar com a senhora ali. Eu olhei, eu fui na direção dela, era uma senhorinha que estava até apoiada numa bengala. Ela me abraçou muito forte e falou assim para mim: filha, onde você está agora eu estive há 20 anos, tenha fé. Então, me emociona até agora falar isso, porque é uma senhorinha, ela estava, sabe, já com uma dificuldade para andar e tudo, me viu sozinha, careca, e aquilo é um combustível, a solidariedade, gente, é um combustível, né? Eu tinha, depois dessa fase na minha vida, que às vezes a gente passa por tantas coisas que você perde a fé no homem como ser humano, não estou falando do homem macho, né? Na humanidade. E quando você passa por isso, você encontra, você é meio que abraçada, sabe, por pessoas do bem. Então você sente essa coisa do universo conspirando a teu favor para você encontrar. Então eu aprendi a agradecer, né, mais. Porque desde o menino que fazia minha guia de encaminhamento, as enfermeiras, meus médicos, meus amigos, algumas pessoas da minha família, meus filhos, minha mãe, meu companheiro. Eu tinha uma gama de pessoas ali, né? Aceitando isso, porque eu procurei também levar com leveza, porque, gente, tem uma coisa, a gente que está passando pelo processo, a gente sabe o que está acontecendo. A família, os amigos, as pessoas que te amam e que te admiram, elas imaginam, e para a imaginação não tem limite. Né? Então imagina o quanto essas pessoas que estão em torno de você sofrem caladas por aquilo que você está passando. Então é passar para essas pessoas o máximo de positividade, né? Porque como eu falei, você está de cara com a realidade, a morte. Um dia ela vai acontecer, mas não precisa ser agora, né? Então vamos deixar a nossa família, essas pessoas que estão te abraçando, que estão passando essa energia para você, com o coração mais leve também. Então, ser leve para levar leveza para essas pessoas, e você tem um retorno muito mais bacana, né? Eu disse para um médico uma vez, ele falou assim: você é alto astral e tal, foi inclusive o que fez a radioterapia. Eu falei para ele: doutor, todo coitadinho é chato. Você olha, ele está com aquela cara de coitadinho. Você já sabe o que ele tem, né? Então, não seja uma pessoa chata. Sofra, claro, todo mundo tem direito de sofrer, de chorar, de se desesperar, mas se reinventa dentro daquilo que você está passando para agradecer, sempre. Agradecer a vida, agradecer que ainda existem pessoas assim, solidárias, desconhecidas, porém solidárias com aquilo que você está passando, e que torcem, né? Ver você assim, alegre, e falar assim: ai, tomara que ela fique boa logo, que assim ela já está feliz e tal. E já se passaram aí, no meu caso, quase 10 anos de todo esse processo. Eu já tive alta nos primeiros 5 anos de tratamento, agora eu só faço o meu check-up anual. E como foi para você perder o cabelo naquela época? Tranquilo, bem tranquilo. A gente é avisada, né? Na primeira quimio, daqui 15 dias seu cabelo vai cair.
E eu estava na praia. Gente, a sensação é ruim, porque voa cabelo, assim, sabe? Ele tem vontade própria, ele vai caindo sem você pedir. Eu não vi a hora de voltar para casa e raspar, porque como eu cozinhava, fazia minhas coisas e tal, e eu falava, já pensou, eu estou fazendo comida, meu cabelo caindo, não é legal. Aí eu cheguei em casa, minha filha estava lá, eu falei, filha, você tem coragem de raspar meu cabelo? Ah, mãe, eu tenho. Falei, então vamos embora. Ela começou a cortar. Aí chegou o meu filho, disse para ela assim, você está fazendo o quê? Ah, a mamãe quer raspar a cabeça que o cabelo dela está caindo. Ele deixa com o especialista. Foi lá, passou máquina, passou até gilete na minha cabeça. E aí virou uma farra, pintaram USP na minha cabeça, tiraram foto, como se eu tivesse passado num vestibular. Aí já começou com uma maquiagem para ver como é que ficava maquiada. E assim a gente foi levando meio que na brincadeira. E eu gostei tanto que até hoje eu uso esse cabelinho assim. Você aderiu ao Eu estilo. eu aderi a não tingir mais, porque só prejudicava mais meu cabelo ainda, né? Não voltou, meu cabelo não voltou. Eu nunca tive muito cabelo. Sempre foi muito fininho o meu cabelo, né? E a químio não teve aquela reação bárbara de todo mundo falar assim, raspou o cabelo, ele vem mais forte. No meu caso não veio. Né? Veio fininho, apareciam umas falhas que eu tinha no cabelo atrás e tal. Já quer saber? Aí, de novo, meu filho, um dia eu estava indo para o Pilates, eu falei para ele, quanto tempo você leva para raspar a tua cabeça? Ele falou, uns 10 minutos. Eu falei, bora. Ele, mãe, você não quer pensar um pouco? Eu falei, não, eu quero agora. Raspou e eu mantive assim, estou mantendo assim há algum tempo já. Mas uma resposta que eu dei a isso, que foi muito rápida, um médico me perguntou a mesma coisa, como foi perder o cabelo? Eu falei, você fez aula de anatomia? Ele falou, fiz. Eu falei, você achou a caveira bonita? Não. Eu falei, pois era isso que eu ia virar se eu não fizesse a químio. Então eu prefiro a careca do que o resto todo sem nada, né? Virar uma caveirinha. Mudou a forma de ver a vida após o câncer? Como eu já falei para você, né? Eu já vi a vida de uma outra forma, né? Com outras coisas que eu já tinha passado. E o câncer só veio reforçar isso, né? Que a gente tem que muito agradecer e tem que viver, sem preguiça. Qual o lema para estar sempre positivo e com um sorriso no rosto? Eu acho que a gente tem algumas ferramentas, né? Uma das minhas ferramentas hoje, desde o início do processo até hoje, foi a dança. A dança, ela te traz essa alegria. E como eu tive um processo de emagrecimento muito rápido, depois do meu tratamento, porque foi o contrário, né? Eu emagreci depois. Aí eu comecei a fazer pilates, então eu faço atividade física, faço dança, coisas que me dão prazer. E só o fato, né, de ter superado tanta coisa, inclusive o câncer e a perda de uma pessoa muito querida, meu companheiro, no mês que eu terminei o tratamento, ele faleceu. E aí era mais uma superação. Para você como uma linha, né? Falar, eu tô com câncer, vou morrer. Ele infartou, morreu. E eu tô aqui. Então, a gente não pode tentar adivinhar o que vai acontecer com a vida. Vive. E o sorriso abre portas. Que lindo. E qual recado você dá para quem está passando por um câncer? Força. Força. Fé e força. A força para enfrentar o tratamento, a fé na competência dos médicos, porque eles são anjos nessa categoria aí, esses médicos são heróis, eles têm, para tratar com isso, eles têm que ter vocação, não é qualquer um que faz isso. Então, tenha fé no seu médico e tenha esperança. O tratamento é 50% da tua cura, os outros 50% só depende de você. Então põe alegria nesse coração aí, porque cada dia que você abrir o olho é mais um dia que você venceu, até o final. Muito emocionante a sua história, Gislaine. Obrigada por compartilhar ela com a gente. Eu tenho certeza que muitas mulheres que estão passando pelo mesmo problema vão se espelhar em você. Muito obrigada pela oportunidade de eu estar passando isso para as pessoas.
com solidariedade como eu tive também. Obrigada a vocês por terem assistido e aguarde que vem mais conteúdo sobre esse assunto por aí. Grande beijo!